A endometriose afeta aproximadamente 10 a 15% da população feminina brasileira e ocorre quando o endométrio, tecido que reveste a parede interna do útero, movimenta-se no sentido oposto da menstruação e cai nos ovários ou na cavidade abdominal, podendo atingir órgãos como o intestino e bexiga. Os sintomas devem ser vistos com seriedade e o diagnóstico precoce pode salvar a paciente de complicações. Vamos acompanhar. Muitas dores, sofrimento e o medo da infertilidade. Essa já foi a realidade de Sara, mas também ainda é o que passam muitas outras mulheres que vivem com a endometriose. Eu fui ao médico quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos. Não descobriram assim rapidamente, né? Foi um processo. Mas daí então, desconfiando, já passaram medicamentos e nada resolveu o problema. Só então após, quando eu casei, já com os meus 18 anos de idade, eu fui diagnosticada com endometriose por conta das dores na relação sexual durante e após também. A endometriose é uma modificação no funcionamento regular do organismo. É como se as células que protegem o útero, conhecidas como endométrio, ao invés de serem repelidas para fora do corpo durante a menstruação, fizessem um movimento contrário e retornassem ao útero ou a alguma cavidade abdominal. Esse movimento causa muita dor e sangramento. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 10 mulheres no Brasil tem endometriose. Apesar de bastante comum, as causas da doença ainda não são claramente conhecidas. Essa médica explica que, em alguns casos, o diagnóstico pode ser um processo demorado e difícil. O diagnóstico geralmente é bem difícil, tá? A gente às vezes demora para fazer o diagnóstico. A média dos primeiros sintomas para fechar o diagnóstico é em média de 7 anos. Então, às vezes demora muito essa paciente sofrendo com dores. Hoje a gente já está conseguindo, está todo mundo mais já por dentro da endometriose, todo mundo já mais entendendo sobre a endometriose. Às vezes a gente consegue fazer esse diagnóstico antes, mas às vezes é um diagnóstico arrastado. O tratamento para a endometriose deve ser feito de acordo com a orientação do ginecologista e envolve o uso de medicamentos que ajudam a aliviar e controlar os sintomas, como no caso de Sara. O médico me deu 2 opções: ou eu tentava logo engravidar, ou eu fazia primeiro o tratamento para fortalecer o útero. Só que aí ele me deu um conselho, né, para mim, como eu era muito nova, recém-casada, para mim fazer o tratamento para fortalecer o meu útero e ver se, né, melhorava. Foi daí então onde eu comecei o tratamento com anticoncepcional. Testei vários anticoncepcionais, mas apenas um foi o que resolveu o meu problema. Me dei muito bem com ele e aí passei durante 5 anos fazendo o tratamento sem a pausa. Nas pacientes mais graves pode ser necessária a realização de cirurgia. E às vezes é preciso mesmo a gente fazer cirurgias nessa paciente, nas pacientes que têm endometriose profunda e que não têm boa resposta ali com o tratamento clínico. As pacientes que querem engravidar também, têm endometriose profunda, às vezes é preciso a gente diminuir esses focos de endometriose através da cirurgia para facilitar ali a gravidez dela. E se ela não conseguir engravidar naturalmente, aí teria mesmo que ir para a fertilização. Apesar da doença, Sara descreve a realização do grande sonho que foi conseguir engravidar. Foram 6 anos de muita tentativa, de muito não, de muita dificuldade. Quando pensava, vamos começar um tratamento, as dores intensificavam mais, eram mais complicado. Mas aí, graças a Deus, nesse período em que eu fiquei 1 ano sem tomar o medicamento, né, eu voltei à médica com o intuito de fazer o tratamento para engravidar, que foi aí onde ela passou o ácido fólico para mim, né? E aí, graças a Deus, hoje eu já estou grávida, 23 semanas, esperando a Helena Sofia, e eu só acredito que é um milagre de Deus.